fui enviado a Ruanda em uma das nossas naves mais rápidas, e não por intermédio da Zona 6. Queria inspecionar a Zona 6, mas não antes de ter estudado a situação do planeta, aonde teria de chegar rapidamente e com figura humana. Tinha sido determinado que eu iria como nativo, e não como gigante, pois devia permanecer no planeta e ajudar os nativos, depois da partida dos gigantes. Foi uma decisão correta. Outras, porém, foram mais duvidosas. Mais tarde, pensando naquela época, reconheci que devia ter sacrificado outras considerações e iniciado o meu trabalho com maior rapidez. Contudo, precisava aclimatar-me. Não podia aparecer de repente em uma das cidades, com suas vibrações especiais, sem sofrer efeitos desagradáveis. A diferença entre Canopus e Ruanda era enorme, e nenhum de nós conseguia começar a trabalhar assim que chegava ao planeta. Era preciso um certo tempo para o processo de aclimatação. Mas as coisas estavam piores do que eu pensava, e pioravam com maior rapidez do que se esperava. A nave espacial aproximou-se da borda extrema da principal massa de terra, a noroeste, desceu lentamente e sobrevoou as montanhas e os platos férteis e cobertos de florestas, que mais tarde se transformaram em imensos desertos, milhares de quilômetros quadrados de desertos. Vimos várias cidades e imaginamos o que os habitantes que por acaso olhassem para cima pensariam da nossa veloz esfera cristalina e o que diriam aos outros sobre ela. Na ocasião eu não sabia qual a cidade que devia ser visitada em primeiro lugar. Na praia, no extremo leste, do continente e não de uma das ilhas, fiz meus cálculos. Nesse intervalo, a tripulação da nave fazia uma exploração cuidadosa, pois não queríamos assustar ninguém, e se fôssemos vistos poderia haver complicações. Sem dúvida pensariam que um nativo fora capturado por alienígenas. Não era fácil avaliar a natureza da mudança, nem a sua extensão, mas resolvi que a cidade quadrada seria a melhor, tínhamos passado por ela. Teria de caminhar uma semana para alcançá-la, mas era justamente o tempo necessário para me adaptar à Ruanda. Já dera ordem de partida para a espaçonave quando percebi que o ar de Ruanda estava diferente. A mudança tinha sido muito rápida. Mais cálculos. A cidade quadrada já não era a melhor escolha. Dei novas ordens e levantamos voo outra vez, passando agora sobre outras cidades, mais para o sul, sobre as grandes montanhas, onde eu sabia que devia estar o transmissor de chamada. Já podia senti-lo. Desembarquei a leste da área dos grandes mares internos. Repeti os testes, e a mesma coisa aconteceu. Tinha escolhido a cidade oval, ao norte do mar interno do extremo norte, quando a atmosfera mudou novamente. Mas dessa vez eu já havia mandado a nave de volta. Precisava caminhar durante semanas para chegar à Cidade Redonda, a escolha mais acertada agora. Mas isso tomaria muito tempo. A Cidade Redonda ficava no platô elevado ao sul dos grandes mares interiores. Não era um centro administrativo, ou de poder, pois não existia tal coisa. Mas, além dos seus padrões vibratórios adequados, situava-se geograficamente no centro, e minhas mensagens seriam disseminadas mais facilmente. Sua altitude e a atmosfera fria a preservariam por mais tempo contra o que estava para acontecer. Pelo menos era o que eu esperava. Esperava também que não houvesse outra alteração no alinhamento do planeta, o que faria com que a Cidade Redonda não servisse mais para mim.
Em primeiro lugar estava o problema do tempo. Aproximei-me de uma manada de cavalos que pastavam na encosta do monte e fiquei ao lado deles, fixando-os intensamente, num pedido mudo de ajuda. Pareciam inquietos e incertos, mas afinal um deles se aproximou de mim e esperou que eu o montasse. Indiquei-lhe a direção e rumamos para o sul, em passo regular. A manada nos seguiu. Cavalguei por quilômetros e quilômetros e começava a me preocupar com os potros que nos acompanhavam e que pareciam estar gostando do passeio, dando saltos, relinchando e apostando corrida, quando vi outra manada, não muito longe. Fui levado até ela. Desmontei. Minha montaria explicou a situação a um animal forte e vigoroso do outro grupo e ele se aproximou de mim e esperou que eu o montasse. E partimos. Isso se repetiu diversas vezes. Descansei muito pouco, às vezes pedia à minha montaria que parasse e então dormia com a cabeça sobre o seu flanco, à sombra de uma árvore. Passou-se uma semana e compreendi que meu problema estava resolvido. Agora, precisava usar meus próprios pés e aproximar-me mais lentamente. Agradeci aos meus acompanhantes pelo seu eficiente sistema de revezamento, eles tocaram o meu rosto com os focinhos, voltaram-se e galoparam de volta aos seus campos. Agora, dia após dia caminhava para o sul, atravessando belos campos, savanas com árvores finas, etéreas, arbustos aromáticos, relva cor de ouro pálido. Em toda a parte, pássaros, rebanhos que são entidades, com mente e alma, como os homens, compostas de várias unidades, como os homens. Em toda parte animais amistosos, curiosos, vinham me cumprimentar, ajudavam-me, mostrando os lugares onde eu podia descansar. Várias vezes passei a parte mais quente do dia, ou à noite, com uma família, digamos, abrigando-nos do calor sob os arbustos, ou com tigres, deitados sobre as rochas, ao luar. O sol, quente, mas não em excesso, isso foi antes dos acontecimentos que o afastaram um pouco, a lua, mais próxima e mais brilhante naquela época, brisas suaves, frutos em profusão, regatos frescos e luminosos, esse paraíso que atravessei naqueles dias e noites, alegremente recebido em toda parte, um amigo entre amigos, é o mesmo lugar onde hoje só há deserto e pedras, areia, xisto, as avaras plantas da seca e do calor inclemente. Há ruínas por toda parte e cada punhado de areia representa a lembrança dolorosa da substância de cidades de cujos nomes os ticastianos atuais não têm a menor ideia, de cuja existência jamais suspeitarão. A cidade redonda, por exemplo, que se desfez no vazio e na discórdia, logo depois da minha visita. Eu observava, controlava, ouvia constantemente, mas a influência de Shamat era ainda pequena, embora se pudesse sentir, sob as harmonias profundas de Ruanda, as discordâncias que se anunciavam. Não queria que essa jornada terminasse. Oh! Que lugar maravilhoso essa querida Ruanda! Nunca, em todas as minhas viagens e visitas, conhecer a terra mais amena, que acolhesse o visitante com tanta suavidade natural, levando-nos para o seu interior, atraindo, enfeitiçando, fazendo-nos ceder, como cedemos ao encanto inesperado de um sorriso, de uma risada que parece dizer: está surpreso. Sim, sou especial, uma dádiva, supérflua, além do necessário, uma prova da generosidade que está no íntimo de todas as coisas. Entretanto, tudo aquilo que eu via em breve teria desaparecido, e cada passo no solo firme do qual se evolava um cheiro de calor,
Cada momento sob a proteção dos ramos amigos era uma despedida. Adeus, adeus Ruanda, adeus. Ouvi a cidade redonda antes de vê-la. As harmonias da sua matemática estavam em toda parte, em cantos ou canções, a música especial da sua personalidade. Ela também me acolheu alegremente, absorvendo-me, e a perversidade de Chamath era ainda, apenas uma vibração vaga e inquieta. Os animais, agrupados ao redor da cidade, permaneciam ali, atraídos e conquistados pela música. Pastavam ou deitavam-se sob as árvores e pareciam ouvir, cheios de contentamento. Parei sob uma grande árvore para descansar, encostado no tronco, vendo através da rede dos ramos os atalhos e as avenidas, e desejei que os animais viessem a mim, pois seria a última vez, e eles vieram. Uma família de leões, 3 adultos e alguns filhotes, aproximou-se com seu andar macio e todos se deitaram à minha volta. Pelo tamanho, eu podia ser um dos filhotes, pois os animais eram enormes. Os adultos deitavam-se com as cabeças entre as patas estendidas e fitavam-me com olhos ambarinos, e os filhotes saltavam e brincavam. Dormi, e, quando continuei o meu caminho, 2 filhotes me acompanharam, brincando e rolando no chão, até que um chamado os fez voltar. As árvores eram agora mais esparsas. Entre elas e os arredores da cidade estavam os modelos de pedra. Durante os muitos dias da minha caminhada não vira as pedras, mas, agora, lá estavam os círculos e as avenidas. Pedras isoladas e em grupos. Ao redor das outras cidades pelas quais tinha passado, sem entrar, vira grande número de animais atraídos pela harmonia, deitados ao lado das pedras, mas aqui, do lado de fora da cidade redonda, não havia nenhum. A música, se assim podemos chamar a profunda harmonia das pedras, estava forte demais. Olhando para trás, percebi que os grupos de animais pareciam separados das pedras por uma cerca forte mas invisível. Aparentemente, os pássaros não tinham ainda sido afetados pelas pedras, e bandos deles me acompanharam, incorporando à sinfonia seus pios e trinados. Não era agradável passar entre as pedras. Senti um leve mal-estar. Mas não podia evitá-las, pois circundavam toda a cidade. Terminavam no rio calmo e largo que corria em volta da cidade redonda, abrindo-se em 2 braços que voltavam a se juntar, na parte sul, formando um lago e, daí, separavam-se, correndo um para leste, outro para oeste. Pequenos barcos a remo, canoas, embarcações de todos os tipos estavam amarrados nas margens, para quem precisasse atravessar o rio. Na margem interna, a música das pedras cessou, sendo substituída por um silêncio súbito. Um silêncio completo, que absorvia o som dos passos sobre as pedras, o tinir das ferramentas dos operários, a cadência das vozes. Antes da curva branca formada pelos edifícios, um cinturão de hortas circundava a cidade. Os homens e mulheres que trabalhavam nelas não me deram atenção, pois eu era um deles. Era uma raça bela, rostos fortes e morenos, os membros expostos pelas roupas leves, quase todas de fazendas com tons de azul. O azul era a cor preferida dessa cidade para vestimentas e ornamentos, e combinavam com o céu quase sempre sem nuvens do platô. Na cidade redonda tudo era redondo. Formava um círculo perfeito e não se podia expandir, seus limites demarcados eram permanentes. As paredes externas dos edifícios formavam o círculo e as paredes laterais eram levemente curvas,
como podia ver enquanto caminhava por uma trilha em arco. Os telhados não eram planos, mas em forma de dumos e cúpulas de delicados tons pastel, creme, rosa e azul suave, amarelo e verde, e brilhavam sob o céu ensolarado. Depois de atravessar a cidade externa, encontrei-me em uma estrada que formava também um círculo completo, ladeada por árvores e jardins. Não havia muita gente. Um grupo conversava sentado em um dos jardins e mais uma vez notei sua força, saúde e tranquilidade. Não eram menos robustos do que os trabalhadores das hortas, o que sugeria a ausência da separação entre o físico e o mental. Passei por eles, cumprimentei, responderam ao meu cumprimento, e pude ver o brilho das peles morenas e os olhos grandes, a maioria castanhos. Os cabelos das mulheres eram longos, castanho escuro ou claro, com penteados diferentes e enfeitados com flores e folhas. Todos usavam calças folgadas e túnicas azuis e brancas. Depois de atravessar outro segmento da cidade, cheguei a uma rua curva também, mais movimentada, com lojas, barracas etc. A rua formava um círculo completo dentro do círculo externo e era estritamente comercial, e, como todo centro comercial, animada, cheia de gente. Outra faixa de prédios, outra rua, com cafés, restaurantes e jardins. Estava também cheia de gente, a multidão mais saudável e forte que eu jamais vira. O bom humor e a amabilidade dominavam, mas não havia ruído excessivo ou agitação. E notei que o rumor natural da multidão não violava o silêncio profundo que era a característica básica do lugar, a música do seu interior, que mantinha toda a cidade em segurança dentro da sua harmonia. Mais círculos de edifícios, mais ruas, aproximava-me do centro agora, e procurava a pompa e a grandiosidade que são os sinais da doença degenerativa. Mas não havia nenhuma nem outra. Quando cheguei à área central, onde se erguiam os edifícios públicos, feitos com a mesma pedra castanho-dourada, tudo era harmonia e proporção. A criança trazida pelos pais a essa cidade para conhecer os salões, as torres, os centros dos seus antepassados, jamais se sentia diminuída ou alienada, jamais era uma criatura insignificante ou assustada que deve temer a autoridade, e obedecer-lhe. Minha experiência, longa e triste, ensinara-me a procurar esses sintomas. Mas qualquer pessoa que caminhasse por essas ruas, entre esses edifícios amistosos de colorido quente, sentiria apenas a intimidade, a combinação perfeita entre o indivíduo e o ambiente. Não estava ainda aclimatado o bastante para enfrentar as dificuldades da minha tarefa, e sentia-me triste, incontrolavelmente triste. Sentei-me por algum tempo na borda do pequeno lago que circundava uma fonte e observei as crianças que brincavam despreocupadas, as mulheres conversando, homens sozinhos, em grupos, homens e mulheres reunidos, sentados, andando ou apenas passeando. Tudo banhado pela luz do platô e envolvido pelo calor amenizado pelas fontes, árvores e flores. E podia sentir a determinação poderosa e tranquila em toda parte, cidade, campo ou grupos de pessoas, em todos os planetas, da necessidade, dos recuos e avanços e das oscilações da união. Contudo, ali estava, apenas perceptível, a vaga discordância, o começo do fim. Não tinha visto nenhum gigante, mas estavam ali, em alguma parte. Não queria perguntar por eles, para não demonstrar que era um estranho, para não dar o alarme prematuramente. Caminhei a esmo por algum tempo e então vi dois gigantes,
no fim de uma avenida. Dirigi-me para eles. Eram dois homens de pele negra acetinada, roupas iguais às dos nativos, e estavam concentrados no seu trabalho, medião, com um aparelho que não me era familiar, feito de madeira e de metal avermelhado, as vibrações de uma coluna de pedra negra polida, na interseção das duas avenidas. A pedra negra sobressaía inesperadamente entre a grande quantidade de pedras cor de mel da cidade, seu brilho espelhava o azul das roupas dos gigantes e o negro dos seus rostos. Devo confessar que fiquei em guarda, sem saber como seria recebido. Tinha a aparência de um nativo e jamais me habituei a não encarar com cautela o relacionamento entre instrutores e discípulos. Bem, fazia parte do meu trabalho oficial suspeitar e procurar sinais da doença degenerativa. Fiquei parado, esperando a certa distância, com os olhos erguidos para aqueles homens enormes. Tinham o dobro da minha altura e da minha envergadura. Quando terminaram, deram pela minha presença e imediatamente sorriram, cumprimentaram com um gesto de cabeça, e iam se afastar, demonstrando não haver necessidade de maior comunicação. Certifiquei-me de que não havia nenhum sinal de condescendência dos gigantes para com um nativo e disse-lhes então que eu era Eoror, de Canopus. Ficaram parados, olhando para mim. Não tinham o encanto fácil e imediato do povo que eu estivera observando na cidade. É sempre difícil sentir-se à vontade com uma raça diferente da nossa, é preciso um período de adaptação, durante o qual se avaliam as conclusões do nosso senso de probabilidades. Contudo, muito mais do que isso estava em jogo. Os gigantes conheciam a mente de Canopus, mas há milhares de anos não viam um canopiano, pois tínhamos confiado plenamente nos relatórios desses administradores conscienciosos. E ali estava Canopus anunciando sua presença física sob a forma de um nativo. Quanto a mim, um sentimento infantil tomou-me de surpresa. Olhando para aqueles homens enormes, vieram-me à mente impulsos há muito esquecidos, queria que me tomassem pela mão, que me ajudassem, desejei ser erguido por eles até a altura dos seus rostos baninos e receber todo o conforto e segurança que na realidade não desejava, e senti vergonha, indignação mesmo. E esses conflitos entre os diferentes níveis de memória confirmavam a imensa tristeza que sentia por ter de dizer-lhes o que estava para acontecer. Além disso, não me sentia bem. Normalmente teria feito uma pausa preparatória na zona 6. Senti que ia desmaiar e os gigantes perceberam. Antes que me pudessem amparar, o que já se preparavam para fazer e que eu não desejava, pois serviria apenas para fortalecer a criança, há muito esquecida, que vivia dentro de mim, sentei-me na borda da coluna, e desse plano mais baixo ergui os olhos para as figuras enormes atrás das quais as árvores não pareciam muito mais altas, e disse com esforço: Tenho notícias para vocês. Mas notícias? Fomos avisados da sua vinda, responderam. Continuei sentado, avaliando essa informação, usando o meu mal-estar como desculpa para o silêncio. Tinham-lhes dito para esperar o quê? Quanto tinham sido informados por Canopus? Não se tratava de uma interação cognitiva de nossas mentes, entre gigantes e canopianos. Não, era algo mais preciso e específico. O objetivo da fase pré-união em Ruanda fora o desenvolvimento dos poderes, na falta de uma palavra melhor, do planeta, através da simbiose entre gigantes e nativos, de modo que Ruanda, isto é, a própria entidade física do planeta, pudesse ligar-se,
através da combinação gigante nativo, ao sistema de Canopus. Durante essa fase, que foi mais curta do que se esperava, houve pouca troca de fluxo mental entre Canopus e Ruanda, mas apenas alguns momentos de comunicação bruxuleante e ocasional, nada definitivo, nada que pudesse ser desenvolvido. Quando foi realizada a união, os poderes, vibrações, podemos usar qualquer palavra, uma vez que todas são imprecisas e apenas aproximadas, de Ruanda fundiram-se com os de Canopus, e através de Canopus com os das estrelas e planetas subsidiários. No entanto, no momento da união não houve uma incorporação total e regular da mente dos gigantes com Canopus. A partir desse ponto, Ruanda passou a ser uma função do funcionamento de Canopus, mas nada podia ser considerado permanente ou garantido. A manutenção da união dependia de cuidados constantes. Em primeiro lugar, a colocação e controle das pedras, que exigiam realinhamentos repetidos, pequenos, sem dúvida, mas em tão grande número que se tornava uma tarefa árdua e cansativa. Depois, a construção das cidades. E cada nova entidade matemática criada e mantida fortalecia a união, e cada cidade precisava ser conservada, adaptada, e tudo isso com o auxílio dos nativos, aos quais tudo era ensinado no momento propício. Acima de tudo, estava sendo transmitida a forma de observar seu próprio desenvolvimento e o modo de alimentá-lo e ajustá-lo constantemente para se conservarem em harmonia com Canopus, com as vibrações de Canopus. A força de Canopus era continuamente irradiada para Ruanda. As forças de Ruanda, novas e cada vez mais profundas, eram continuamente revertidas para Canopus. Graças a essa troca precisa e específica de emanações, o objetivo principal e a finalidade da galáxia eram reforçados, a criação de filhos e filhas da finalidade em desenvolvimento constante. Contudo, esses intercâmbios de substância eram infinitamente variados e variáveis. A mente compartilhada por Ruanda e Canopus não significava que cada pensamento individual se tornava imediatamente propriedade de todos ao mesmo tempo. Consistia em compartilhar uma disposição, uma base, uma engrenagem, rede ou malha, um padrão que era de propriedade comum, não estática em si mesma, podendo crescer e mudar com o aumento ou a diminuição das emanações. Se um indivíduo quisesse entrar em contato com outro, devia fazê-lo por meio de uma sintonização cuidadosa e específica e seria comunicado exatamente aquilo que se desejava comunicar, nem mais nem menos. Portanto, embora os gigantes fossem uma função da mente de Canopus, só sabiam o que Canopus determinava que deviam saber. Além disso, nem sempre as condições eram favoráveis para o intercâmbio de pensamentos. Por exemplo, em um período de mais de 100 anos não foi possível a troca de informações específicas, por causa da interferência de uma configuração do sistema solar próximo, temporariamente em defasagem com Canopus. O intercâmbio de combustível continuou, mas correntes mais sutis ficaram interditadas até que a estrela em questão mudasse o seu posicionamento na dança celestial. Estavam medindo as vibrações da coluna por algum motivo especial. Perguntei, finalmente. Sim. Notaram algo errado? Sim. Não tenho ideia do que possa ser. Naturalmente eu estava ansioso para falar sobre Shamat, pois o futuro dependia do que eu tinha descoberto, mas enquanto pensava em um meio de introduzir Shamat na conversa, percebi que era um assunto ainda remoto e secundário que devia ser abordado mais tarde.
A urgência da situação superou a minha fraqueza e erguendo-me fitei-os de frente. Disseram que o emissário Ioror viria e que devíamos nos preparar para uma crise. Isso foi tudo. Isso foi tudo. Então estavam mais alarmados do que pensei com a possibilidade de o inimigo interceptar nossas comunicações, disse eu. Falei com voz firme, desesperada, olhando de um para o outro. Não reagiram à palavra inimigo. Passou por eles despercebida, não os atingindo de modo algum, e isso era uma fraqueza, sem dúvida nossa culpa. Ao mesmo tempo em que registro essa falha muito séria, devo chamar atenção, em honra da memória de todos os responsáveis, para o fato de serem os gigantes uma raça extraordinária, esses gigantes que em breve não mais existiriam, pelo menos não com essa forma. Não eram extraordinários pelo seu físico, tamanho e força. Muitas vezes, no passado, trabalhei com raças de homens imensos. Nem sempre o tamanho pressupunha as qualidades que esses homens possuíam. Tinham algo inesquecível. Havia neles uma grandeza, uma magnanimidade, uma abrangência de compreensão muito além das que possuíam as outras raças que protegíamos. Sentia-se neles uma contenção profunda, como o profundo silêncio dessa cidade. Possuíam toda a força silenciosa da sua função, o que significa o melhor serviço que se possa imaginar. Seus olhos poderosos eram pensativos e observadores e falavam de elos e ligações de forças muito além, muito mais altas do que pode sonhar a maioria das criaturas. Os nativos eram figuras magníficas, ao seu modo, tinham também raciocínio e observação acurados e, acima de tudo, um humor cálido e descontraído. Mas, nos gigantes, era algo muito especial. Fitava aquelas faces majestosas e via nelas o que havia de melhor em Canopus. Sabia que eles representavam a justiça e a verdade, era isso, simplesmente. Talvez precise descansar. Perguntou um deles. Não, 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 exclamei outra vez, tentando transmitir-lhes a urgência que sentia. Não, preciso falar com vocês. Posso lhes dizer tudo agora, se quiserem, e depois contam aos outros. Percebi que afinal compreendiam que algo terrível estava para acontecer. Mais uma vez observei-os enquanto recorriam às suas forças internas. A compreensão fluía entre os dois, não precisavam de gestos inferiores, como troca de olhares ou acenos significativos de cabeça. À nossa frente, a avenida ladeada de árvores curvava-se levemente para baixo, na direção de um conjunto de prédios brancos. É melhor convocarmos uma reunião dos 10, disse um deles, e partiu imediatamente, com passos tão largos que em um segundo chegou ao fim da avenida, sua figura em escala com os prédios, como que mantendo-os em proporção. Meu nome é Jarsum, disse o meu companheiro, enquanto caminhávamos. Ele diminuía o passo, parava, fazia tempo, enquanto eu andava o mais depressa possível, mas sem esforço, e vi que gigantes e nativos costumavam caminhar juntos e estavam adaptados a essa forma de companheirismo. Quando chegamos ao grupo de edifícios dos gigantes notei que eram muito altos, mas não opressivos. Entretanto, uma vez lá dentro senti-me distender, encomendar, pois o cilindro parecia alcançar alturas infinitas sobre a minha cabeça e as cadeiras e bancos eram quase do meu tamanho. Jarsum percebeu isso e enviou instruções, através de um instrumento, para que fossem trazidas uma cadeira, uma mesa e uma cama do tamanho dos nativos,
que foram colocadas em um quarto especial, menor do que os outros. Mesmo assim, essas peças pareciam brinquedos de criança no quarto dos gigantes. Esse quarto, ou salão, era usado para reuniões. Em pouco tempo chegaram 10 gigantes. Sentaram-se no chão, sem observar a ordem costumeira e colocaram-me sobre uma pilha de tapetes dobrados, de modo que nossos rostos ficaram no mesmo nível. Esperaram que eu começasse a falar. Pareciam preocupados, mas nada mais do que isso. Olhando aqueles seres magníficos, pensei que não existe ninguém tão protegido contra um choque que não possa senti-lo quando é desfechado. E precisava ir devagar, por estágios, mesmo em se tratando de seres como aqueles. Precisava dizer-lhes que sua história chegará ao fim. Que sua utilidade em Ruanda tinha terminado. Que a longa evolução brilhantemente conduzida por eles e que acreditavam estar apenas começando, acabara. Como indivíduos tinham um futuro, pois seriam levados para outros planetas. Mas não teriam mais a existência e a função a que estavam habituados. Um indivíduo, ao ser informado de que vai morrer, pode aceitar o fato, pois a espécie continuará. Seus filhos morrerão, absurda e arbitrariamente, mas a espécie continuará. Mas a ideia do desaparecimento ou da mudança drástica de toda uma raça, não pode ser compreendida ou aceita sem uma revolução total no mais profundo do ser. Identificar-se como indivíduo, esta é a própria essência da doença degenerativa, e todos nós do Império de Canopus aprendemos a nos valorizar apenas na medida em que estamos em harmonia com o plano, com as fases da nossa evolução. O que eu tinha a lhes dizer seria um golpe naquilo que mais prezamos e não podia dar-lhes o conforto de acreditar que viveriam como indivíduos. Quanto aos nativos, não tinha nenhuma mensagem para eles, nenhuma esperança, a não ser que o advento de uma remissão em um futuro muito distante pudesse ser chamado de esperança. A evolução recomeçaria, após longas e longas eras. A razão de ser dos gigantes, sua função, seu uso, era o desenvolvimento dos nativos, que constituíam as suas metades, sua própria substância. Mas os nativos só tinham em seu futuro a degeneração. Os gigantes eram como gêmeos saudáveis, ou mais saudáveis, que seriam salvos, em uma operação na qual os outros deviam morrer. Eu precisava dizer-lhes tudo isso. E disse. Esperei que a ideia fosse absorvida. Lembro-me de como fiquei ali sentado, ridiculamente empoleirado naquela pilha de tapetes, sentindo-me como um pigmeu, observando seus rostos, especialmente o de Jarsum. Agora estava no mesmo nível que ele e podia ver que se destacava dos outros. Era um homem de rosto extremamente forte, todo ele desenhado com curvas e cavidades dramáticas, os olhos brilhantes sob as sobrancelhas escuras, as maçãs do rosto salientes e bem definidas. Um homem imensamente poderoso, quer externa, quer interiormente. Mas estava perdendo essa força, enquanto eu o observava. Todos estavam. Não era falta de determinação, não se tratava disso, não eram ainda capazes desse tipo de desobediência às leis que os governavam. Mas, fitando rosto por rosto, atentamente, percebi um ligeiro evanecimento. Uma diminuição da força. E imaginei se estariam registrando esse momento em Canopus, se sabiam que eu cumprirá a missão que me fora destinada. Em parte, mas pelo menos tinha passado o pior. Esperei.
tinha de dar tempo para que absorvessem completamente minhas palavras. O tempo passou, passou. Não falamos. A princípio pensei que isso se devia apenas à dor causada pelas notícias recebidas, mas logo percebi que esperavam que fosse completada a transmissão do que tinham em mente, em primeiro lugar para todos os gigantes da cidade redonda e, através deles, embora necessariamente com menor intensidade e mais vagamente, talvez apenas a sensação de advertência, de perigo, de inquietação, aos gigantes das outras cidades matemáticas. O cilindro altíssimo em que nos encontrávamos era uma câmara transmissora, construída para funcionar com 10 ou 12 gigantes no seu interior. Não eram especiais, qualquer um deles, homem ou mulher, podia fazer a transmissão, desde que fosse preparado, e por isso os muito jovens não eram usados para esse trabalho. A transmissão era uma réplica do processo de intercâmbio entre Canopus e Ruanda. Havia uma rede, ou base comum, que tornava possível a transferência da notícia exata, mas tudo tinha de ser organizado, coordenado, planejado. Não se tratava de passar automática e imediatamente as notícias para as mentes dos outros gigantes da cidade, e em seguida para os das outras cidades. Enquanto estávamos ali sentados, todos os efeitos eram calculados. Em primeiro lugar, uma base de emoção, se é que se pode chamar assim aos sentimentos muito mais intensos do que os que mais tarde foram chamados de emoções, em Shikasta. Uma vez preparado o ambiente básico, eram enviadas as novas. Nesse meio tempo eu usava os meus olhos. Interessava-me o fato de haver entre os 10 uma mulher cujo tipo era ainda, segundo os padrões de Canopus, considerado como uma anormalidade. Era mais alta do que os outros gigantes, mais de 1 palmo, e seus ossos eram frágeis e longos. A carne parecia ter sido encaixada neles. A pele era branca e fria, com tonalidades cinza-azuladas. Nunca vira pele dessa cor em todas as minhas viagens e a princípio achei-a repulsiva, mas depois fiquei fascinado e não sabia se me sentia atraído ou repelido. Seus olhos eram de um azul surpreendentemente brilhante, como o do céu. Como os outros gigantes, tinha pouco cabelo, mas parecia uma penugem de ouro pálido. Além disso, havia longas extensões de tecido ósseo na ponta dos seus dedos, como nos dos nativos, que antes tinham garras e patas. As possibilidades genéticas que evocava eram várias e perturbadoras, mas quais seriam os sentimentos dela a respeito de sua aparência? Era por demais exótica, entre tanta gente morena, negra ou morena clara de olhos pretos, castanhos e acinzentados. Devia sentir-se excluída, alienada. Além disso, dava a impressão de fraqueza, exaustão mesmo, não graças apenas ao momento difícil e opressivo, mas como parte inerente da sua substância. Evidentemente não possuía, como os outros gigantes, uma vitalidade óbvia e imediata. Não? Para ela tudo parecia ser um esforço. Notei que foi a única afetada por minhas palavras a ponto de um colapso evidente. Suspirava seguidamente e aqueles incríveis olhos azuis moviam-se inquietos, e ela mordia os lábios vermelhos e finos. Eram também algo que eu nunca tinha visto antes, pareciam um ferimento no rosto claro. Mas ela esforçava-se para readquirir o controle, endireitando o corpo contra a parede e alisando a fazenda azul macia das calças compridas. Apoiou os dedos delicados nos joelhos e parecia resignada. Quando o ambiente me pareceu propício, continuei,
dizendo que a causa da crise era uma falha inesperada no alinhamento das estrelas que sustentavam Canopus. Devo registrar aqui que houve uma reação de inquietude, controlada, e de protesto controlado. Somos, todos nós, criaturas das estrelas e das suas forças, elas nos fazem, nós as fazemos, somos parte de uma coreografia da qual, de modo nenhum, nunca, podemos pensar em nos separar. Mas, quando os deuses explodem, ou erram, ou se dissolvem em etéreas nuvens de gás, ou se encolhem, se expandem, ou seja lá o que for que seu destino determine, então, os itens minúsculos da sua substância podem, em sua pequenez, expressar não protesto, o que naturalmente não é próprio da sua posição, mas o reconhecimento da existência da ironia, sim, podem se permitir, sempre com respeito, o mais leve sorriso doloroso de ironia. Para os nativos, nem isso era permitido, pois não seriam capazes de absorver, de compreender os acontecimentos a nível do pensamento e das ações dos gigantes. Não, as vítimas principais desse lapso no comportamento celestial, dessa calamidade, dessa mudança no movimento de uma estrela não sabiam nem o suficiente para inclinar a cabeça com resignação, apertar os lábios e murmurar: bem, acho que está certo para eles. Ou, lá vamos nós outra vez. Mas não cabe a nós reclamar. Não é justo que os senhores das galáxias, movimentando-se em suas ondas estelares, no tempo estelar, na perspectiva dos planetas, esperem de seus protegidos pelo menos esse sorriso irônico, um suspiro, frente ao contraste do trabalho de duração infinita, o esforço, a lenta ascensão da vida, para não falar na longa evolução cultural, com a declaração. Ao começar este relatório eu disse que, durante esse tempo, eu não tinha pensado nessa primeira visita. Sempre que a lembrança tentava insinuar-se em minha mente, eu lhe fechava as portas. Foi a pior coisa para mim, neste trabalho de enviado. Não me lembro se ficamos ali sentados durante a metade de um dia, ou mais, entreolhando-nos, tentando nos ajudar mutuamente, enquanto pensávamos no futuro. Os sons da cidade pareciam longínquos, absorvidos pelo silêncio e pelas proporções do prédio. Duas crianças gigantes brincavam no pátio ensolarado, falando alto e rindo, sua exuberância um contraste marcante com a nossa condição, mas a gigante branca e frágil fez um sinal e elas se foram. Afinal Jarsum disse que não lhes era possível absorver mais informações no momento, e que continuaríamos no dia seguinte. Os gigantes discutiram sobre a melhor maneira de contar aos nativos, ou sobre a conveniência de lhes contar alguma coisa. Nesse meio tempo, esperavam que eu me sentisse confortável no meu quarto. Se eu quisesse sair ou viajar podia fazê-lo, pois estava completamente livre. E as refeições seriam servidas nos seguintes horários, todas as cortesias, toda a bondade e delicadeza. Meu coração, porém, estava partido. Tenho de dizer isso, apesar da banalidade da expressão. O que eu sentia era desolação, o nada, o vazio. Absorvia essas emoções dos gigantes, que sentiam tudo isso e muito mais. No dia seguinte, fui chamado bem cedo à sala de transmissão. Os gigantes me esperavam, não os mesmos da véspera, mas senti-me à vontade com estes também. Quando os gigantes partissem, qual seria o efeito do choque nas expectativas dos nativos, tão cuidadosamente criadas e treinadas? Que aberrações e perversidades adviriam?
E o que seria dos animais do planeta, dos quais até recentemente os nativos não passavam de uma variedade? Tinha sido planejado que os nativos administrariam e cuidariam dos animais, para que os poderes e qualidades dos diversos gêneros se harmonizassem e se unissem, segundo a necessidade da união. Como veriam eles esses animais, agora? Como os tratariam? Enquanto esses pensamentos se desenvolviam em nossas mentes, naquela manhã, eu sentia a urgência de falar sobre Shamat. Era uma força tão intensa em mim, que me admirei de os gigantes não terem introduzido o assunto. E uma corrente de mal-estar, de suspeita mesmo, indicava que isso estava pronto para vir à superfície. Eu tinha de seguir as pistas que me davam, esperar os seus sinais e decisões. Aparentemente casual, mas não prevíamos essa explosão radiativa, essa colisão planetária, ou com a afirmativa, mas, comparados com as majestades acima de nós, das quais somos parte, como vocês são parte de nós, não passamos de pequenos seres que, como vocês, têm de se submeter. Logo deram por terminada a sessão e mais uma vez pediram que me retirasse, com a máxima cortesia. Desta vez, utilizando-me da liberdade que me conferiam, voltei aos locais da cidade redonda onde podia encontrar os nativos. Tudo parecia normal e próspero. Fui de grupo em grupo e falei com todos aqueles que tinham tempo para conversar. A princípio, eu disse que era um visitante da cidade crescente, mas logo percebi que tinham o hábito de viajar e resolvi não me expor. Descobri então que havia uma cidade oval, no extremo norte, a qual se referiam como o ponto extremo da galáxia, que não era visitada por eles, e passei a dizer então que era de lá que eu vinha, inventando histórias interessantes de gelo e tempestades de neve, facilitando a conversa. Queria verificar se eles sentiam Shamat de algum modo, se os viajantes falavam sobre acontecimentos indesejáveis, se estavam doentes, se não se sentiam bem. Não encontrei nada que me pudesse ajudar, até que uma mulher, sentada em um banco da praça, com 2 garotos, observou, a respeito da briga que começava entre as crianças, que estavam muito irritados ultimamente. Não era muita coisa. Eu mesmo me sentia desanimado e irritado, mas tinha motivo para isso, e voltei ao meu quarto com suas paredes imensas, entre as quais a cama e a cadeira pareciam tão pequenas, e logo fui chamado de volta à sala da transmissão. Jarson estava lá, mas os outros me eram desconhecidos. Sentamo-nos como das outras vezes. Eu estava resolvido a falar de Shamat. E falei. Tenho mais alguma coisa para lhes dizer, que é muito mais séria, muito pior no que se refere aos nativos, se não a vocês. Este planeta tem um inimigo. Não tinham percebido isso. Silêncio. Mais uma vez a palavra inimigo parecia passar por eles, diluindo-se na atmosfera da sala. Simplesmente, era como se não soubessem onde encaixá-la. É uma sensação estranha, quando durante toda a vida se pensou em termos de confronto e superioridade, tratados e manobras políticas necessários para combater os vilões das galáxias, encontrar-se inesperadamente entre pessoas que jamais pensaram em termos de oposição, muito menos de maldade. Tentei um pouco de humor. Pelo menos devem saber que existem inimigos. Eles existem, sabem. Na verdade, estão sempre ativos. Nesta nossa galáxia existem forças do mal em funcionamento, e são muito fortes. Pela primeira vez entreolharam-se,
com o movimento instintivo que é sempre sinal de fraqueza. Procuravam descobrir nos olhos dos companheiros o significado dessa coisa, inimigo. Contudo, em seus primeiros relatórios, no início das nossas experiências em Ruanda, diziam que havia rumores sobre espiões, e naturalmente espiões implicavam a ideia de inimigos, até para o mais inocente. Percebi que eram uma espécie e que, por algum motivo imprevisto, não podia pensar em termos de inimigos. Eu mal podia acreditar. Jamais vira nada parecido nos outros planetas. Jarsum, quando você me disse que estava verificando a coluna porque suspeitava de algo errado, o que queria dizer com isso? As correntes têm estado irregulares, disse ele, imediatamente, com toda a seriedade e inteligência de que era capaz. Notamos há alguns dias. Naturalmente sempre há pequenas variações. Às vezes, intermissões. Mas não nos lembramos de ter visto antes essa qualidade especial de variação. Há algo novo. E você explicou o que era. Mas é mais do que isso. De novo um movimento leve mas geral de mal-estar, a mudança de posição dos membros, suspiros. Lutando contra essa resistência, fiz um resumo da história do Império de Putchora e de sua colônia chamada. Estavam ouvindo, mas pareciam incapazes de ouvir. Repeti e insisti, Shamat, disse-lhes, tinha agentes neste planeta há algum tempo. Não tinham relatórios sobre estrangeiros. Sobre atividades suspeitas. Os olhos de Jarsum vaguearam pela sala. Encontrarão-se com os meus. Fugiram. Jarsum, disse eu, não há entre vocês a memória de que seus ancestrais, seus pais mesmo, acreditavam na existência de elementos hostis no planeta. Os territórios do Sul há muito cooperam conosco. Não se trata dos territórios de Sirius. Mais suspiros e movimentos. Tentei ser o mais breve possível. Disse que o planeta, sujeito às influências das estrelas importantes, em breve teria falta de, digamos assim, combustível. Sim, eu sabia que já tinha dito isso. Mas Shamat tinha descoberto o fato e estava interceptando as correntes e as forças. Ruanda, agora Shikasta, a terra violada, ferida, era como um precioso jardim planejado para depender de um suprimento de água que era inesgotável. Acontece que não era mais inesgotável. O jardim não podia ser mantido como antes. Mas um mínimo suprimento de força canopiana infiltrava-se ainda para manter Shikasta, o planeta não morreria à míngua. Entretanto, esse pequeno suprimento estava sendo drenado. Por Shamat. Nós não sabíamos como, e queríamos descobrir urgentemente. Acreditávamos que um mínimo de manutenção seria possível, o jardim não desapareceria por completo. Mas, para planejar e executar, precisávamos saber tudo o que havia para saber sobre a natureza do inimigo. Nenhuma reação. Não do tipo de que eu precisava. Em primeiro lugar, insisti, quanto mais os nativos degenerarem, mais fracos ficarem e sofrerem perda de substância, melhor será para Shamat. Vocês compreendem? Quanto pior a qualidade do fluxo Canopus-Shikasta, melhor para Shamat. Na mesma proporção, Shamat não se pode alimentar com o que é elevado, puro, bom. É veneno para eles. O nível da união, no passado, sempre esteve além do alcance de Shamat. Estão de tocaia, à espera do momento exato,
quando a sua natureza, a natureza de Shamat, possa agarrar-se com toda a sua força maligna, na substância da união. Já estão absorvendo força, estão se alimentando, crescendo e se tornando turbulentos com ela, mas isso não é nada, comparado ao que acontecerá se não fizermos alguma coisa para detê-los. Vocês compreendem. Mas não compreendiam. Não era possível. Não eram mais capazes de conceber a ideia de roubo e parasitismo. Não fazia parte da sua estrutura genética, talvez, embora fosse difícil explicar como se tinha processado essa mudança. De qualquer modo, percebi que nada podia fazer para alcançar suas mentes. Não com esse conceito. Teria de agir sozinho. Minha primeira providência foi passar algum tempo com Jarsum, depois das sessões de transmissão e tentar causar algum impacto em sua mente. Consegui dele todo o tipo de auxílio e informação, menos um. As sessões de transmissão recomeçarão. Sempre iguais. Um tema era colocado, captado pelas mentes de todos, discutia-se brevemente, ou havia um silêncio contínuo. O tema, traduzido para ideias e aspectos nas mentes individuais dos gigantes, era enriquecido e desenvolvido, e essa complexidade emanava deles, alcançando os gigantes das outras cidades. Insisti para que fossem enviados mensageiros a fim de confirmar e complementar o que estava sendo transmitido. Como podíamos saber se a força das correntes era ainda a mesma? Eu queria que fossem enviados os indivíduos mais rápidos, nem que tivessem de correr o caminho todo. Mas defrontei-me com um curioso bloqueio ou barreira. Por parte dos gigantes. Jamais haviam usado esse método, disseram. Certo, mas agora as coisas são diferentes. Não, eles iam esperar. E não consegui convencê-los. Então, de Canopus chegou a notícia de que as espaçonaves para transportar os gigantes, com informações sobre datas, lugares e horas, estavam para chegar nas principais cidades. Jarsum, precisamos nos apressar. Não podemos esperar mais. Mas ele tornou-se obstinado, desconfiado. Percebi então que estava começando. Os gigantes tinham sido afetados. Já não eram o que costumavam ser. Nesse caso, provavelmente eu também estava afetado, sentia tonturas momentâneas. Sim, e às vezes voltava ao normal, depois de um intervalo durante o qual minha mente parecia envolta em nuvens. Não esperava ter de fazer isso tão cedo. Apanhei a assinatura, do lugar em que a guardara e ocultei-a sob minha túnica, presa embaixo do braço. Minha mente desanuviou-se e compreendi que na verdade eu tinha mudado sem perceber. Em breve seria o único indivíduo em Shikasta com capacidade de julgar e agir razoavelmente. Contudo, os gigantes não estavam a par do próprio estado e ainda tinham o controle de tudo. Percebi que nem todos eram afetados da mesma forma. Alguns estavam ainda com a mente clara e lúcida. Infelizmente, Jarsum não era um deles. Sucumbira quase que imediatamente. Eu não sabia explicar o porquê e assim não tentei. Estava preocupado com o aspecto prático, e continuei a insistir com os que entravam na câmara de transmissão, onde pareciam mais lúcidos. Foi durante uma transmissão que me convenci de que a mudança era real e dratadêutica. A forma das sessões era a mesma, mas havia maior inquietação e em certos momentos era como se estivessem todos perdidos, seus olhos ficavam vagos e vidrados e falavam incoerentemente.
Então, certa manhã, um gigante subitamente declarou com voz autoritária que tinha resolvido ficar no planeta, que não ia abandoná-lo com os outros. Expunha o caso como se fosse um debate, e isso era tão estranho para todos, que o espanto os levou à compreensão. Meu amigo Jarsum, por exemplo, voltou a si como se tivesse levado um choque e pude ver que sua mente estava de novo conosco, pela expressão dos seus magníficos olhos. Não falou, mas ficou imóvel, concentrando todos os seus poderes. Outro gigante falou, rebatendo o argumento do primeiro, mas sem defender com convicção suficiente a ideia contrária. O primeiro bradou que era óbvia a estupidez de deixarem o planeta. Jarsum lutava, debatia-se interiormente, tentando reconduzir a Assembleia ao que era antes. Outra voz fez-se ouvir. Percebi, pela tensão no rosto de Jarsum e pela força do seu olhar, que era demais para ele, e de súbito algo dentro dele cedeu e juntou sua voz às dos outros, a excitada gritaria de protesto. E assim, quase de um momento para o outro, tudo se desmoronou em Shikasta. Ouviam-se lá fora vozes dissonantes, crianças brigando, os sons da dissensão, o debate. Dentro, tudo era nervosismo e agitação. Inclinavam-se para a frente, tentando ver os olhos dos companheiros. Gesticulavam, interrompiam-se. Formaram-se duas facções, um grupo que tentava conservar sua força interior, todos com expressão atônita, e o grupo dos que cediam, conduzidos por Jarsum, que gritava, dizendo que podiam mandar quantas espaçonaves quisessem, ele não sairia dali de modo algum. Como uma criança teimosa. E então, o primeiro grupo sucumbiu. Foi minha vez de intervir. Para tanto, segurei a assinatura com firmeza e usei-a. Disse-lhes que todos os que resolvessem ficar estariam cometendo uma desobediência. Pela primeira vez em sua história não estariam agindo de acordo com a lei canopiana. Responderam com os argumentos e a lógica dos costumes degenerados. Entre outras coisas disseram que sua permanência facilitaria as coisas para os nativos porque eles, os gigantes, conheciam as condições locais, enquanto as pessoas estranhas não as conheciam. Disseram que, se os nativos iam ser traídos por Canopus, os gigantes não tomariam parte nessa traição. Ponderei que, se ficassem, mesmo que fossem apenas alguns, estariam pondo em risco o plano modificado de Canopus. Que os gigantes não seriam capazes de liderar e conduzir os nativos, como insistiam que fariam, porque seus poderes também iam desaparecer, já estavam se exaurindo, não estavam vendo que o seu comportamento era uma prova dessa decomposição. Mas, não, já não se lembravam do que tinham sido. A disputa e a inimizade eram agora naturais para eles. Eu disse que, em todos os lugares, a desobediência ao plano